Tinha outros pastores? Pastor Nicolas acabou de ler. Tinha vários pastores. Mas parece que Tiago era o que a gente chama em história da igreja de primus inter pares. O que é primus inter pares? É o primeiro entre iguais. É o primus inter pares. Então tinha lá os vários pastores, e havia Tiago, que era o chefe entre os seus iguais, entre os pastores. Aqui na nossa igreja, nós tentamos imitar esse modelo. Nós temos quantos pastores aqui? 5. Nós temos então um presbitério de 5 pastores, são iguais. Os 5 pastores são iguais. Os 5 pastores são pastores da igreja toda. Pastor Nicolas é pastor da igreja toda, ele focaliza nos jovens, mas é pastor da igreja inteira. Pastor Thomas é pastor da igreja inteira, ele focaliza numa área específica, mas ele é pastor da igreja toda. O pastor Robson, ele focaliza ali no trabalho com casais, trabalho das belas, mas ele é pastor da igreja toda. A igreja investiu na função pastoral para exercer o ministério na igreja inteira. O pastor Isaac, ele é pastor ali do departamento infantil, mas ele é pastor da igreja inteira. Ele focaliza ali, mas é pastor da igreja inteira. E eu, nem sei onde eu focalizo, mas estou junto lá, 5 pastores. Entre esses 5 pastores, tem o primus inter pares. Quem é? Por enquanto, né? Por enquanto, o primus inter pares sou eu. Eu treinei os outros pastores, eu os investi na função pastoral com a aprovação dos irmãos. Então eu exerço a função atualmente de primus inter pares, atualmente. Pode acontecer, e vai acontecer isso, com o tempo, de eu deixar essa função de primus inter pares e outro pastor ocupar o meu lugar. Isso é óbvio, isso é bom? É bom. Por quê? Porque se eu estou aqui sozinho, não tenho um colégio pastoral, quando eu saio, o que fica? Quem que fica? E aí o que a igreja faz? Aquele desespero para achar outro pastor. E não acha. E procura. Aí acha um que é muito bom e põe aqui. Ele não conhece ninguém, ele tem um modelo dele, a cabeça dele, ele começa a liderar os irmãos, sendo que ele é o membro mais novo da igreja. E começa a liderar a igreja, sendo o membro mais novo. Vai dar certo? Vai dar problema. Sempre dá problema. Divide a igreja e racha tudo. Então, esse modelo neotestamentário é o melhor. Tem ali um colégio pastoral, tem ali um primus inter pares, que está lá, que tem que haver um líder, isso é próprio da natureza. Até formigueiro tem lá uma formiga rainha, até uma colmeia tem lá, né? Então tem que ter isso, mas tem os pares, que exercem o pastorado também ali. Parece que esse é o modelo presente aqui em Jerusalém. Tiago sendo primus inter pares, e os outros pastores também exercendo o ministério pastoral ali como iguais, mas havendo ali o principal. Veja, dá uma olhadinha, olha Tiago como ele começa a despontar. Olha só no capítulo 15. Tiago está aparecendo. Paulo tanto está aparecendo que Pedro fala o quê? Anunciar isso a Tiago. Por que ele pensou em Tiago? Porque Tiago já estava despontando. É óbvio. Tiago já estava despontando, então ele já vai aparecer. Tinha outros pastores? Tinha, mas Tiago era o principal. Veja, no capítulo 15, olha no capítulo 15, o capítulo 15 é o concílio de Jerusalém. Leia em casa o capítulo 15, que é o primeiro concílio da igreja antiga, que define, olha só a matéria desse concílio. Esse concílio vai definir se para ser salvo, os crentes têm que ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. E eles então se reúnem, e aparece Pedro, aparece Paulo, mas olha só no versículo 13, olha quem vai aparecer e vai falar de um jeito que a igreja vai ficar, uau! Olha só, o texto fala de Barnabé falando, no versículo 12, Paulo falando, tudo gente importante. Aí vem o 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. E aí ele faz um discursinho, um sermãozinho.
Lucas coloca esse discursinho aqui. Paulo tinha falado, Pedro tinha falado, Barnabé tinha falado, mas ele coloca o discurso de Tiago. Por quê? Olha só, depois que ele termina no versículo 21, no versículo 21 ele termina um sermãozinho, um sermão pequeno, dando o parecer dele. E aí veja o 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia, foram Judas, chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. E aí vem uma cartinha que acolhe o parecer de Tiago. Ele escreve uma cartinha acolhendo o parecer de Tiago. Ou seja, a palavra de Tiago foi acolhida e respeitada. Então Lucas mostra aqui que a liderança da igreja de Jerusalém está mudando. Já está passando por transição. Já tem os presbíteros que recebem as ofertas lá no capítulo 11 para distribuir para os pobres. Já tem Tiago despontando aqui. É interessante, dá uma olhadinha, olha só o que acontece mais no finalzinho do livro de Atos. Veja no capítulo 21 de Atos. Tiago aparece de novo lá, olha só, 21:18, veja aí. Paulo chegou em Jerusalém, olha o que ele fez. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com... E quem mais? E todos os presbíteros se reuniram. Por que ele fala Tiago e os presbíteros? Tiago não era presbítero? Era. Mas Tiago era o presbítero-chefe. Então parece que esse é o modelo correto. A gente tem que imitar aqui na igreja isso. Ter um colégio pastoral com primos interpares.